Dando sequência, então, nas nossas conversas aqui, hoje estamos aqui com Romir Brandt, da Tromink, diretor lá da Tromink, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Romir. Obrigado, Osmar. Obrigado a todos que nos acompanham. Está sendo uma experiência incrível a nossa TecnoShow. Cada ano que passa, né, Osmar, ela tem se tornado uma referência não só da região, mas muito comentada pelo Brasil afora. E nós aqui com esse stand maravilhoso para receber os clientes, a gente fica realmente lisonjeado de há quase 20 anos estar participando dessa feira, e cada ano ela tem se tornado uma feira de referência. Isso é bom. Romir, fala um pouco aí da Tromink, da tua história na Tromink. Então, esses quase 20 anos de feira TecnoShow, ontem estávamos falando aí, primeiro stand, móvel, um trailer engatado numa F1000. Essa história é longa já, mas somos uma empresa familiar, 33 anos de história, e começamos fazendo realmente o que a gente gostava, que era trabalhar e estar próximo ao campo. Então hoje nós somos sim referência em armazenagem de grãos, a linha completa produzida numa fábrica extremamente moderna, e realmente a gente tem aprendido muito com os clientes ao longo dos anos, trazendo à realidade da nossa fábrica o que é necessário para o cliente em campo. Traduzir isso em resultados e mostrar que realmente esse é o caminho, é o que a gente tem buscado junto com a engenharia, junto com a equipe de campo, e trazendo assim o que realmente tem de melhor no mercado de armazenagem no Brasil. Esse é o nosso conceito, essa é a nossa história como família na empresa, e é o que a gente vai continuar trazendo e buscando para nosso cliente. Bom demais. Hoje, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre unidade nível 0. Como que surgiu nível 0? Então, há muitos e muitos anos atrás, numa viagem para os Estados Unidos, eu comecei a observar a praticidade com que o americano trabalha, em todos os sentidos. Quando a gente começou a visitar unidades armazenadoras, a coisa se tornou muito óbvia para mim, e a gente trouxe um conceito de trabalhar com mais facilidade, mas a gente tropicalizou esse equipamento. E por que eu falo tropicalizou? Traduzir a necessidade brasileira, que é diferente do americano, e transformar esse produto num produto inclusive mais robusto, tá? Porque o brasileiro é diferente do americano no quesito trocar com mais facilidade o equipamento. O nosso equipamento no Brasil ele precisa sim durar por décadas, e essa foi a tropicalização que a gente fez. Mas surgiu sim de uma visita na área produtora dos Estados Unidos, e ela surgiu realmente com o contexto de traduzir numa experiência mais tranquila o ato de armazenar. E por que nível 0? Por que nível 0? Hoje e há muitos anos e por toda a história, o brasileiro, por essência, ele gosta de trabalhar, ele quer fazer render. Porém, a gente tem aí alguns momentos onde que a gente trabalha demais e rende de menos. Então o nível 0, ele além do quesito segurança, locais confinados, manutenção facilitada e tudo, ele entra num conceito de tranquilidade operacional. Você está com todo o teu projeto, toda a tua obra de forma visual. Então a gestão visual do negócio faz com que você otimize o processo. Mas obra nível 0, sim, em função de que realmente a gente não tem nada, Osmar, nada abaixo do nível solo. Tá? Isso então se traduz numa segurança, numa tranquilidade operacional, custos menores, porque a tua manutenção, inclusive, ela fica mais facilitada. Então, o nível 0 realmente veio para ficar, mas, Osmar, diretamente falando, 0 porque estamos zero
a negativo. Tudo 0 mais, levando em consideração o sólido. Você falou alguns benefícios, né, da nível 0, e nós startamos 2 obras nessa safra que passou, com nosso cliente, o Grupo Compir, a linha Poré, e lá na Água Boa com o Andriolo, né? E ambas as unidades, a satisfação do cliente foi muito grande, por conta da facilidade de operação, né? Fora a facilidade de operação, quais outros benefícios assim que tu vê? Tu falou do custo operacional também, da questão de manutenção, que é uma verdade, tá tudo fácil ali, tá tudo na mão. Sim. Uma regulagem do pé do elevador, esticar uma correia, trocar um mancal, um enrolamento, qualquer coisa, essa manutenção ela vai ser feita muito mais preventiva do que corretiva, né? Certo. Porque as coisas estão facilitadas. Certo. Você elimina do processo o espaço confinado, como você bem falou, e isso é um problema muito grande. Ontem nós estávamos com um cliente aqui no stand e ele estava falando que a fiscalização está trabalhando forte aqui no estado de Goiás também, e está cobrando muito essa questão aí. Ele disse que o técnico de segurança dele classificou 18 locais dentro da unidade. Ele diz, mas não são. Ele diz, mas... Sim. Então, Osmar, realmente nós estamos entrando num momento, e ele está avançando com uma velocidade muito alta, de normatização das unidades armazenadoras. Uma obra nível 0, para esse futuro que está muito breve, é uma obra que já está muito mais preparada para isso. Ou diria-se que hoje, conforme as normas, já está preparada. Em questão de custos operacionais, nós vamos muito além, mas nós temos aí um fluxo mais otimizado, que inclusive não é necessário ter 5, 10 pessoas para operar essa unidade. Com isso, a gente tem aí riscos iminentes em volumes muito menores. E cada dia mais, com a digitalização sendo feita do processo, nós também caminhando para esse sentido, estamos agregando muito. E por que a unidade nível 0 facilita? Desde a gestão visual, que nós já falamos, mas mais do que isso, organização, limpeza. Vamos pegar aí custo agregado ao valor produzido, ao bem produzido. Cada dia mais, o setor alimentício vai depender de mais armazenagem, e o Brasil tem esse déficit ao longo do tempo, mas a questão da limpeza em postos de elevador, as fiscalizações futuras para a produção de alimentos cada dia maiores, e com isso então uma unidade nível 0, só esse fator de limpeza a gente já tem ganhos enormes para esse futuro muito breve. Em algumas regiões, Osmar, já não é futuro, é presente. É presente, né? Então, só por normatizações e tudo mais a gente está ganhando. Mas enfim, Osmar, tem muita coisa que faz com que a gente tenha vendido muita obra nível 0, que reflete em custo de investimento. Vamos pegar uma obra tradicional com postos de elevadores de 11 metros, 13 metros, moegas com 5, 6 metros de profundidade e tal. O tempo só da civil que nós temos numa obra tradicional e numa obra nível 0, tu já tem um tempo de implantação do projeto muito menor. Estacas para suportar a carga dos equipamentos, ao invés de escavadeiras, ao invés de concreto sendo jogado para dentro daqueles buracos, enfim. Em nós tendo um tempo de implantação do projeto menor, nós já estamos com uma gestão de risco muito menor. Menos tempo, menos risco. A questão de montagem. Vamos pegar aí um poço de elevador de 11 metros de profundidade, tu já tem que largar equipamento lá embaixo. Um local confinado já até para montagem de ruim acesso. Nível 0, você está ali, inclusive com equipamentos mais leves para os primeiros equipamentos, tipo elevadores, correias transportadoras ou transportadores de corrente,
não precisa estar levando isso lá num túnel que às vezes está a 5, 6 metros de profundidade. Então esse ganho, ele é de operação. Nós temos aí obra em Juara, no Mato Grosso, que o tempo de implantação do projeto não levou 6 meses para uma armazenagem de 200 toneladas a hora com 4 silos armazenadores. O tempo maior é o da montagem, porque a civil é extremamente reduzida. Elimina toda a parte de escavação, né? Você trabalha a nível do solo. Você comentou da profundidade aí, da moega e tudo, né? Lá em Água Boa, no Andriolo, nós colocamos a moega, além de ser elevada, ela no modelo metálica. E o cliente compartilhou comigo, quando eu estive visitando ele lá, que ele colocou um grão com 28 de umidade e esse grão passou a noite na moega, porque ele não conseguiu jogar para dentro do silo pulmão. E esse grão passou a noite na moega e aí no outro dia, pelo meio-dia, à tarde, ele foi lá para abrir a moega e o operador disse, não, agora nós vamos ter um problema, não vai descer. Que abriu o registro e o grão já desceu. Então, sim, esse é um fator que eu pelo menos não sabia, que a moega metálica ainda traria essa eficiência na questão da descarga, porque quando é uma moega de concreto, o grão vai trocar essa umidade com a moega ali, com essa parte de concreto e vai criar uma trava, né? Além da abrasividade, né? O concreto tem uma rugosidade que a chapa não tem. Perfeito. Então já se torna praticamente, entre aspas, mais lisa a superfície. Nós tivemos um caso aí da implantação de um projeto também onde tem um lençol freático muito superficial. Tá? Então essa também, às vezes, nem é uma vantagem, é uma necessidade. Tivemos um evento catastrófico há alguns anos atrás, ali em Palotina, no Paraná, que fez então com que a gente potencializasse a venda desse equipamento. Tá? Então a Atrominc, sim, ela foi precursora desse tipo de projeto. Nós estamos com todos os equipamentos já desde 2019 desenvolvidos. Mas um evento catastrófico, às vezes, é o que impulsiona uma necessidade. E nós, então, um alerta, né? Nós já estávamos preparados para isso. O nosso mercado não tinha assimilado esses benefícios e agora os benefícios, eles se transformam numa necessidade. Nós precisamos cada dia produzir mais, com mais eficiência, automaticamente menores custos e uma qualidade do grão, porque o Brasil, ele é visto como o nosso celeiro mundial, sim. Então nós precisamos evoluir, Osmar, nós precisamos criar plataformas que transformem isso em resultado. E essas plataformas vão desde projetos inovadores, conceitos diferentes de equipamentos, e a Atrominc tem feito isso, tá? Ao longo dos últimos anos, todo ano a gente tem procurado trazer uma inovação, que essa inovação se transforma novamente em resultado no campo do nosso cliente. Então a obra nível 0 sim teve um investimento bem elevado no fator industrial dentro da Atrominc para conseguir chegar no nível que a gente chegou com esses transportadores, que sim são diferentes de uma unidade convencional, e nós conseguimos então fazer linhas de produção para atender essa expectativa, que inclusive está acima do que nós realmente achamos que seria. Então estamos muito felizes. Eu diria que hoje mais da metade já das obras vendidas pela Atrominc estão nesse conceito. Eu fomento muito isso porque a gente, caminhando nas unidades, Osmar, vê o trauma que é ter cantos, buracos, riscos envolvidos. Quem nunca pisou num poço de elevador com aquelas grades que tu não tem toda a certeza que elas estão seguras? E nós não temos isso numa unidade nível 0. Perfeito. Iluminação adequada para poços. Não tem. É tudo nível 0 mesmo, né? Então, fora além dos o benefícios, risco de gases e tudo mais, né, que fica na sujeira. Uma coisa que a gente facilitou também bastante com
com esse formato de equipamentos foi ampliações em unidades já existentes, né? Porque você pode mesclar, deixar a unidade que já existe no formato normal, mas fazer a ampliação utilizando-se desse novo conceito e já deixando essa parte, então, livre desses problemas, né? Perfeito, Osmar. Capacidade, né? Capacidade de transporte de equipamentos, há poucos anos se falava aí em 60, 80, 120 toneladas quando começou a entrar no Brasil. Nossa, que loucura, né? Hoje quase não se fala mais disso, 300 toneladas por hora, 400, né? Aí o que acontece? Deixar tudo para trás, o antigo, não tem condições. Ter um pé de elevador lá que tinha um tamanho e hoje precisa o dobro do tamanho. Nós temos obras, Osmar, daquele conceito antigo de 4 silos e um poço central. Fecha aquilo, começa de novo, usa a tua estrutura de armazenagem estática e transforma, então potencializa o teu fluxo operacional. Isso com o equipamento transportador inclinado, que a gente nomeou ele de ticket, a gente operacionaliza uma obra antiga e potencializa o fluxo de uma maneira muito simples, muito tranquila. E não precisa, inclusive, na maioria das obras, nem mexer no piso. Larga ele em cima do piso mesmo. Então, o custo da melhoria da tua unidade antiga, ela hoje se tornou muito viável. Muito viável. Muito viável. Vamos, como diz, vamos mudar muito as coisas aí, utilizando dessa tecnologia, desse conceito. E eu vejo que a gente encampou isso como a nossa cara, né? Então, isso tem nos trazido bons frutos e tem trazido resultado. Quero agradecer aqui a parceria que a Atrominc tem com a Elo, né? A confiança que vocês têm no nosso trabalho, tá? E deixo aberto as palavras aí para nós encerrar aqui. Então, a região de Rio Verde, ela é uma região extremamente importante para a Atrominc pelas parcerias que a gente acabou montando. A Elo já há 18 anos, mas mais do que isso, as parcerias com os nossos clientes. Ela traz para nós muitos benefícios pelo Brasil afora, porque as pessoas e empresas dessa região aqui, elas são conhecidas, são respeitadas, e a gente, como uma marca lembrada nessa região, ela acaba potencializando em outras regiões as nossas vendas. Então eu quero agradecer sim muito a parceria dos nossos clientes, dizer que vocês são importantes no processo da Elo e da Atrominc, e quero colocar à disposição também uma visita tanto na estrutura da Elo, que hoje são 3 endereços e importantes endereços pelo cenário agrícola, e nos visitar também na fábrica no Rio Grande do Sul. Hoje temos uma estrutura, Osmar, de 32 mil metros quadrados de fábrica e moderna. Muito moderna, porque a gente não vive somente desse mercado de armazenagem, e nós temos clientes que nos puxam e elevam o grau de necessidade fabril. Somos provedores de grandes marcas de tratores, colheitadeiras, somos sistemistas deles, mandamos peças para fora do país, inclusive. Nós montamos uma fábrica moderna, Osmar, e um equipamento bom, ele só se transforma em ótimo na operação se tu tem um processo produtivo realmente controlado. Então, eu deixo as portas da Atrominc e da Elo abertas em qualquer oportunidade que vocês queiram nos visitar. E agradecer mais uma vez, Osmar, a nossa parceria. Ela tem colhido frutos e frutos doces. E esse é o que nós temos que levar ao mercado, tá? Obrigado à TecnoShow também, que tem nos cedido sempre esse mesmo espaço. É um espaço extremamente nobre. E dizer que a TecnoShow está no mundo. E nós estamos na TecnoShow, então estamos no mundo, Osmar. Obrigado. Muito bem, muito bem. Visitar a fábrica da Atrominc é uma experiência muito legal. Eu tenho certeza que a maioria não tem ideia do quão tecnológico, do quão evoluída
é a nossa fábrica, porque ela não é minha, mas eu me sinto parte. É nossa. E obrigado mais uma vez, obrigado, Romir, obrigado a todos e vamos para as próximas.